Boa noite, queridos amigos da grande família MAP. Estamos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Sendo que esse mês o nosso Evangelho é um pouquinho diferente, porque esse mês nós temos um grande aniversariante, que todos nós sabemos que é Jesus. Alguns cientistas falam que ele talvez não tenha nascido no mês de dezembro, mas esse mês é o mês que o planeta, a maior parte dos habitantes do planeta dedica a esse aniversariante. E nós percebemos a magia que tem esse mês, onde as pessoas se tornam mais sensíveis, mais fraternas. Então, o nosso evangelho de hoje é em homenagem ao nosso presente, ao nosso grande irmão Jesus. Então vamos começar com a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz. Vamos ver o que a espiritualidade traz para nós. Vou trocar o óculos aqui. Bem, os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Que mensagem forte que nós recebemos aqui hoje. Realmente, eu estou o tempo todo me lembrando, ao ouvir essa mensagem, de uma frase que a minha avó falava assim: esse é um dinheiro amaldiçoado. E eu acho que está dentro disso aqui. Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Nós sabemos que podemos obter lucros, realmente lucros muito altos, com negócios escusos. Mas, em compensação, nós também sabemos que às vezes, um negócio escuso será a nossa derrota por muitas existências. E que nenhum lucro verdadeiro a gente obtém através da maldade, através do suor de pessoas, através de escravização, através de derramamento de sangue. Então, que prestemos muita atenção nisso, porque ele falou aqui para nós, para que nós nos vacinemos contra os abusos, para permanecermos com a vida em ordem. E dentro até dessa moral trazida por Jesus, esse texto aqui é muito importante para nós. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. E Jesus trouxe para nós o quê? A verdade, o bem, a sinceridade, a honestidade. Esse é que é o bom exemplo deixado por Jesus. Tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por este momento em que Ele, ao enviar o seu infinito amor para todos nós, esteja nesse momento em nossos lares, trazendo a paz, o equilíbrio e a harmonia. Agradecemos sempre pela sua bênção e pela sua infinita misericórdia para com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.
Bem, dando continuidade ao nosso encontro de hoje, nós vamos ler aqui a mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós escolhemos aqui o capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Isso é uma frase de Jesus. Então vamos ver o que ele quis dizer para nós. É capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí tem outra citação bíblica. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu vou parar aqui e vamos fazer um comentário aqui sobre essas citações. Primeiro, sobre a misericórdia. O que é isso? A misericórdia ela é um sentimento de compaixão pela desgraça ou miséria alheia. Então, é aquele sentimento que a gente produz em determinadas situações, né? Ao percebermos um irmão em erro, em desgraça, né? E a gente se compadecer daquela situação. É até interessante que dentro do que nós lemos anteriormente, né, disso aqui que foi trazido para nós, negócios escusos. Então, digamos que a gente encontre um irmão, né, que vive de negócios escusos. Qual é o sentimento que vai ser despertado em nós? É o do julgamento? É o da crítica? Ou o da misericórdia? Como Jesus nos ensinou. Então, o que acontece? Jesus, ele viveu entre nós e trouxe uma nova proposta de vida. Até então, a proposta que nós tínhamos era do olho por olho, dente por dente. Então seria, né? Ao descobrir que a pessoa tem um negócio escuso, era do julgamento, era do apedrejamento. Essa era a proposta, né? E da lei severa, rígida, inclusive cruel. Jesus veio e disse o quê? Ele não veio destruir a lei. Então existia a lei civil, mas ele veio mostrar a lei de Deus. Quem era o nosso Pai, como era esse Pai a que nós chamamos de Deus. E Jesus aqui, nessas citações que Mateus, né, São Mateus trouxe para nós, palavras que Jesus teria dito. Então, primeiro ele fala que felizes serão os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem de nós nunca errou? Quem de nós, né, não, às vezes até não se envergonha de determinadas atitudes? Então, assim como nós queremos que tenham compaixão, né, dos nossos erros, nós também devemos ter compaixão dos erros alheios. Aí ele fala assim, né, Jesus deixou para nós: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Então, nós sabemos assim, tem faltas cometidas contra nós que são muito difíceis de serem perdoadas. Mas se nós nunca iniciarmos esse processo, nós não vamos cumprir com a lei. Então, é assim, talvez a gente ainda esteja naquele momento, pelo menos, de não vamos desejar o mal. Nós já estamos entrando nesse processo do verdadeiro perdão.
né? Não vou ficar feliz ao saber que aquele que pecou contra mim sofreu uma falta, uma punição. Então eu já também estarei no processo do perdão, até chegar o momento em que eu consiga ter a misericórdia. E aí aqui, mais adiante então, Pedro pergunta a Jesus assim: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? E foi interessante que Pedro viu isso numa palestra. Ele não perguntou quantas vezes devo ser perdoado se eu cometer um pecado contra alguém. Não, assim como nós, né? Não, mas se pecarem contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? E aí Jesus criou, né? Trouxe essa expressão numérica, 70 vezes 7, que nós já aprendemos que significa infinitamente. Então, que o perdão, a gente não deve contar quantas vezes perdoamos alguém. A gente já entende que deve ser sempre, tá? Então, é assim, hoje nós já percebemos que a proposta trazida por Jesus, ela é verdadeira. E nós estamos observando uma mudança tendo o comportamento do mundo. Assim como nós vemos muita turbulência ainda, muita maldade, nós já estamos tendo as seguintes notícias, né? Quando a gente vê determinadas reportagens. Que a mágoa traz doenças, né? Que o ressentimento agrava às vezes uma doença que a gente já tenha. Então Jesus disse o quê? Perdoai para que Deus vos perdoe. Então nós já, a própria ciência ou a medicina já vem trazendo para nós que o perdão, ele ajuda na cura de muitas doenças. E que o ressentimento traz doenças. Então, as palavras trazidas, né, por esse nosso irmão mais velho são muito verdadeiras. E aí, Sr. Ronaldo? Bom, dentro do que foi colocado aqui pela nossa irmã, nós pegaríamos 2 grandes ensinamentos que, na minha visão, ele sintetizou nas bem-aventuranças tudo o que ele falou. Quando ele aqui afirma: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito, aí nós entendemos como aquelas pessoas humildes, que entendem que ele, para ser bem-aventurado, para atingir o reino dos céus, ele tem que trabalhar a humildade, a caridade e o amor. Na outra, olha, bem-aventurados tristes, porque serão consolados. Quantas pessoas estão tristes dentro do texto no nosso planeta hoje? Tanto do lado material quanto do lado espiritual. Nós sabemos que as casas espíritas, de um modo geral, aqui o MAP também faz parte disso, as pessoas têm nos procurado com problemas muito sérios de depressão, síndrome do pânico e outras situações. Mas para que a gente comece o nosso processo de cura, isso é importante, nós temos o quê? Ser bem-aventurados. Se nós entendermos as bem-aventuranças como remédio para nós, é importante irmos a terapias, tudo é importante. Mas como ensinamento de Jesus, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Porque ele trouxe sintetizado o Evangelho. À medida que nós formos evoluindo espiritualmente, esse Evangelho vai se expandindo e nós vamos entender outras situações que ainda não temos condições de entender. Porque o caminho eterno está à nossa frente, o futuro. E só para completarmos, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nós falamos muito hoje, o mundo está entrando em regeneração. Como que é o mundo que tem que entrar? Não somos nós que temos que ser mansos para começar o nosso processo de regeneração. Enquanto ficarmos apenas falando e não agindo,
tanto materialmente como espiritualmente, moralmente, esse processo de regeneração nossa irá demorando. Por quê? Porque nós não estamos querendo nos regenerar. Apesar de tudo que ele trouxe a nós como ensinamento, e manda espíritos superiores irem aonde estivermos, nos nossos lares, nas ruas, nas florestas, em todos os locais. Basta nós sintonizarmos com o nosso Mestre. É a nossa homenagem a Jesus, homenageando a nós também que o seguimos, para que esse mês, como foi dito aqui numa mensagem, o Natal seja todos os dias e não apenas um dia no ano, que é a prática do seu Evangelho. E aí eu vou falar, nós vamos fazer a prece. Antes da prece, eu vou ler, gostaria de ler, né, a letra de uma música deixada pelo grupo Roupa Nova para nós. O nome é Natal Todo Dia. E que quem puder depois em casa, leia essa música e ouça, que nós vamos perceber como é rico esse texto, como é rico o texto. Então o nome é Natal Todo Dia. Vamos lá. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar. Mais calma, mais tempo para a gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Então, amigos queridos, nós vamos agora fazer a nossa prece, pensando no nosso querido aniversariante Jesus. E como nós ouvimos aqui, se a gente é capaz de toda essa magia no mês de dezembro, que sejamos capazes de presentearmos Jesus e Deus durante todos os dias do ano. Pedimos que esta mensagem de amor deixada por Jesus e que tão forte se verifica neste mês, ela possa chegar em todas as casas, em todos os lares, em todos os cantos, no coração de todos nós, principalmente nos locais que estão em guerra. Mas aquela guerra, Senhor, não só a guerra civil, mas aquela guerra interna, que esta magia possa amansar, abrandar esta guerra interna que muitos de nós possuímos ainda. Senhor Jesus, abençoe o lar de cada pessoa que está aqui sintonizada com a nossa querida família MAP, que possamos, Senhor, espalhar a magia do seu amor, que assim seja. E, Senhor, por acréscimo, que fluidifique a nossa água, a água que nós vamos beber, que ela seja magnetizada com os medicamentos de que necessitamos.
paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. É assim.